Qual é o primeiro erro jurídico estrutural que você mais vê acontecer no digital? E quando a gente fala digital, vamos tentar não segmentar exatamente só para infoprodutos, só para e-commerce, Perfeito. só para sites, vamos colocar de Perfeito, maneira claro. geral. Claro, perfeito. Acho que a gente só precisa retroceder um pouco para levar em consideração o seguinte. Nós vivemos uma sociedade, em termos Brasil, né, em modo geral, em que o brasileiro ele não é um indivíduo empreendedor por natureza, ou ele não é fomentado a ser empreendedor. Hoje, se você for acessar qualquer curso superior, do qual eu também já tive a oportunidade de dar aulas, a gente tem um modelo que é exclusivamente focado na teoria e que não te prepara sequer para você procurar um emprego. O que, dentro de um contexto social, é muito complexo. Que dirá ser empreendedor? E eu acho que isso faz muita diferença quando a gente olha justamente para esse núcleo da sociedade que é o que empreende através do digital. Digital, ele é meio, ele é método. Método do qual nós temos também para as empresas formais que, enfim, têm os seus negócios. Aquelas que produzem esse copo, produzem esse microfone, são empresas também e também têm seu faturamento, têm sua estrutura. Só que nós vemos o que nós estamos consumindo, nós pegamos. O digital, ele é um outro ambiente, não é esse ambiente físico em que estamos, mas ali também tem muito dinheiro, tem muitas formas de fazer negócio e, consequentemente, essas formas de fazer negócio, elas por si só não são, aí que vem o meu ponto, tratadas antecipadamente, não são ensinadas. Então o brasileiro não é ensinado a fazer negócio em geral, ainda mais no digital. Bem, é claro que a gente vive um mundo, uma realidade de aceleração. Então, o mundo digital está cada vez mais amplo, mais fazendo parte da nossa convivência, fazendo parte da nossa vivência e, consequentemente, sendo um ambiente onde há mercado consumidor. Então, se há mercado consumidor, há a possibilidade de faturamento. Há a possibilidade justamente de termos pessoas como essa que você citou, que conseguem encaixar uma ideia, conseguem encaixar um método, conseguem uma fórmula, apesar de não ter tanta fórmula assim, mas às vezes dá certo, e essa fórmula faz com que eles se tornem não necessariamente empresários, mas o eu empresário. E esse eu empresário vai buscar depois as demais coisas que ele precisa para daí sim falar que ele tem um negócio. O que eu vejo muito, que eu vejo mais do pessoal do digital, e aí existe variância entre as subdivisões ali, as vertentes. Pessoal de software, pessoal de size no caso, como eles planejam um dia vender aquela empresa, eles planejam um dia fazer um M&A, geralmente eles são um pouquinho mais organizados, eles já são mais cuidadosos, eles têm aquele perfil mais diligente até pelo background deles de desenvolvedor de software, né? Por serem devs, eles têm mais esse perfil. Agora, pessoal de infoproduto, e-commerce, dropshipping, encapsulados, nutracêuticos, etc., eles agem mais como aquele empreendedor individual ou seria um MEI. É um MEI, MEI ali que fatura às vezes 10, 15 milhões ali por ano, só que ele ainda tem aquela mentalidade muito individualista, no sentido de não se preocupar tanto com o CNPJ, o que causa muitas vezes até uma certa confusão patrimonial, vários aspectos ali. Constantemente. Isso é um erro muito comum, né? E até respondendo sua pergunta, talvez seja um dos principais erros que a gente percebe. Essa divisão clara entre o momento em que eu tenho a minha percepção pessoal e o momento que eu tenho que ter processos internos para uma empresa. Hoje, se a gente for observar a grande massa do mercado digital, já está um pouco melhor ainda do que era quando nós tivemos uma aceleração devido à pandemia. Devido à pandemia, nós tivemos uma
taxa muito grande de negócios migrando para o digital e outros nascendo 100% digitais e tendo muito sucesso, porque as pessoas estavam em casa e estavam consumindo todo tipo de produto online. Eu tenho clientes que alcançaram os milhões de seguidores e os milhões de faturamento vendendo coisas de habilidades cotidianas dele, como saber tocar um violão, música, voz, e tantas outras coisas que naquele momento as pessoas estavam consumindo porque literalmente elas não podiam sair. Um ciclo de mercado. Exatamente. Naquele momento era possível você ter esse movimento onde eu faturo e vejo depois. Até porque o mundo tendenciosamente estava desacelerado em alguns aspectos. Houve movimentos de isenção fiscal no Brasil e outros países, houve também legislações que facilitaram o acesso à empresa através mesmo de métodos digitais. Então, dava para ser daquele jeito. Só que as coisas mudaram. O mercado digital em si, ele evoluiu. As estratégias evoluíram. E hoje, eu não vou dizer que só por isso, né? Só pela incapacidade desse segmento de se organizar, mas também porque surgiram inúmeras pessoas mal intencionadas que venderam, não entregaram, venderam, não fizeram, venderam só era enganação. Essas pessoas, elas... Traduzindo, o drop não shipping. Um deles, exato. Um deles. Essas pessoas transformaram para bem e para mal o mercado. Hoje, o consumidor, especialmente o consumidor com um pouco mais de acesso à informação, ele vai rastrear o CNPJ daquela empresa, ele vai identificar se aquela empresa de fato tem presença digital, se aquela empresa de fato tem reclamações no famoso Reclame Aqui. Vai dar uma puxada ali, sim. O Reclame Aqui é um termômetro extremamente importante para as empresas digitais atualmente. Então, veja, quando nós estamos diante dessa situação, é obrigatório você buscar algum nível de regulação. E eu costumo falar para os clientes e aqueles que nós atendemos o seguinte: burocracia é uma palavra que foi conhecida no Brasil por ser ruim. E, de fato, ela não atrai uma coisa tão bacana. Mas a burocracia é necessária em determinada medida. Então, é um mal necessário. Um processo necessário. Um processo necessário, perfeito. Então, não tem como você fugir da burocracia para você dar esse passo em nível de profissionalização. Então, chegam essas pessoas que elas não se compreenderam, apesar do mundo estar falando para elas, se profissionalize, mas elas estão dentro de suas casas, muitas vezes, somente com o seu computador, muitos economia familiar, esposa, filho produzindo junto conteúdos, especialmente de loja digital. Então, essas pessoas tiveram um ciclo de faturamento, esse pico de faturamento foi atingido, elas precisam se manter, mas para se manter elas precisam olhar para esse lugar, porque isso também significa perder dinheiro. Então, não ter uma marca registrada significa perder dinheiro, não fazer um planejamento tributário significa perder dinheiro, e aí o gargalo ele vai ficando cada vez maior. Aí elas não têm para onde correr.